Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso, estudando o capítulo 5, que aborda o processamento de consulta. Então, na aula 6 do nosso curso, a gente chegou a ver as fases do processamento de uma consulta em sistema de banco de dados. Então, a gente viu que uma consulta expressa na linguagem SQL é submetida ao processador de consulta, que seria todos esses componentes aqui, né, do parsing até a execução do plano de execução da consulta. Nessa primeira fase de parsing, há uma verificação sintática e semântica da consulta. Então, quando a gente fala de verificação sintática, vai ser checado se a sintaxe da consulta SQL está correta, ou seja, as palavras reservadas da linguagem SQL estão escritas de forma correta, e uma verificação semântica para checar se os objetos referenciados na consulta, tá certo, existem no banco de dados. Então, se a gente ver o funcionamento do parsing, dessa fase de parsing no SQL Server, o que a gente pode visualizar aqui nessa consulta, tá certo? Então tem um select asterisk from line item, part sup, part supply, ou seja, vou ter uma junção, eu tenho aqui as condições de junção, certo? Então tem uma junção entre essas quatro tabelas, tá certo? E a verificação sintática, ela se encarrega de quê? De checar, por exemplo, se as palavras reservadas da linguagem SQL estão corretas. Então, por exemplo, aqui eu tenho select from where, são as palavras reservadas, e eu tenho os ends aqui para fazer o conectivo i das condições, no caso aqui de junção. Então, por exemplo, vamos supor que eu esqueço de colocar o C de select, tá certo? E eu tentar executar essa consulta, a gente vai ver que há um erro de sintaxe, né? O próprio SQL Server já está marcando aqui a sintaxe incorreta, certo? E ele tenta identificar a posição desse erro de sintaxe. Então aqui está dizendo que é próximo ao asterisco, então aqui seria no select da consulta, certo? Bom, e aí a gente colocando corretamente, se eu tentasse executar, ele não daria mais esse erro. Eu vou tentar aqui executar, ele não dá mais o erro, já está executando aqui a consulta, só que eu vou abortar essa consulta, porque senão ela vai demorar muito tempo para ser executada. Começaram a aparecer resultados aí, mas ela continua executando. Então, abortei aqui a execução da consulta. E a verificação semântica é checar se, por exemplo, essas tabelas aqui, que eu quero fazer a junção entre elas, realmente existem no banco de dados. Então, vamos supor que esqueci de colocar o T dessa tabela parte, o R, desculpa, e tenta executar a consulta. Então, ele vai dizer aqui, ó, um objeto inválido no banco de dados de nome Pat, né? Porque ele está procurando essa tabela no esquema do banco de dados, mas essa tabela não existe aqui no meu esquema do banco de dados TPCH, então ele está fazendo essa verificação semântica e mostrando esse erro. Então, se eu colocar o nome correto e tentar executar novamente a consulta, então ele não dá mais o erro, tá certo? Ele começou a executar a consulta aqui, já começam a aparecer resultados, mas a consulta continua sendo executada, tá certo? Essa consulta demora bastante tempo, mais de meia hora a ser executada. Eu vou abortar essa consulta para a gente continuar com nossas explicações. Então, voltando aqui para os nossos slides. Então, essa fase de passing é responsável pelo que a gente acabou de falar da verificação sintática e semântica da consulta. Depois da fase de passing, a gente tem a fase de reescrita de consulta, que essa é uma fase muito importante no processamento de consulta, porque a partir dela a gente já tem o processo de otimização de consulta. Então aqui o processo de otimização de consulta começa na
fase de reescrita de consulta. A ideia é que nessa fase a entrada dela vai ser o que a gente chama árvore de passe, tá certo? Seria uma árvore expressando a consulta SQL com a sintaxe e a semântica dela correta, tá certo? E na fase de reescrita de consulta, eu vou reescrever a consulta, tá certo? E gerar um plano lógico que seria o plano lógico mais eficiente, que eu vou já mostrar para vocês como é que seria a construção desse plano lógico. Bom, depois disso, o meu sistema, meu processador de consulta, depois da reescrita de consulta, ele vai entrar na fase de seleção do plano de execução, tá certo? Que a ideia aqui é que o processador de consulta ele vai gerar inúmeros planos de execução, tá certo? A partir do plano lógico gerado pela fase de reescrita de consulta, e dentro desses inúmeros planos de execução, planos físicos de execução, ele vai selecionar o mais eficiente, tá certo? E a gente vai ver mais na frente qual é a métrica que a gente pode utilizar para identificar qual é o plano mais eficiente. Bom, e aí então a saída dessa fase de seleção do plano de execução é o plano físico de execução. Então, a gente vê que tem dois tipos de plano de execução durante o processamento de uma consulta, o lógico e o físico. E depois disso, eu tenho a fase de execução do plano de execução, tá certo? Onde nessa fase a gente ainda pode tirar algumas oportunidades, identificar algumas oportunidades de otimização da consulta. A gente vai ver mais na frente que pode, por exemplo, ao invés de se materializar resultados temporários, né, durante a execução da consulta, que a gente vai ver que isso acontece, eu posso paralelizar a saída de diferentes operadores que estão sendo executados no plano físico, tá certo? E gerar um resultado concorrentemente, tá certo? E, naturalmente, essa execução é sobre os dados armazenados no nosso banco de dados. Bom, então, como eu mencionei há pouco, existem dois tipos de plano de execução, tá certo? Durante o processamento de construção, gerado dois planos de execução. O plano lógico e o plano físico. No plano lógico, ele vai expressar operadores da álgebra relacional, tá certo? Então, a principal característica desse plano é a representação de operadores da álgebra relacional. Então, os operadores lá de junção, seleção, produto cartesiano, tá certo? Projeção. Então, eles vão ser representados nesse plano lógico. E aí a gente vai ver que no plano lógico também a gente vai ter as tabelas envolvidas na consulta. E no plano físico, o que é que eu vou fazer? A partir dos operadores algébricos que aparecem no plano lógico, eu vou identificar a implementação mais eficiente para esse operador para executar aquela consulta, tá certo? Então, aqui é importante deixar claro que para cada operador lógico, eu posso ter vários operadores físicos. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a operação algébrica de junção, eu posso ter como operador físico o hash join, nest loop join, block nest loop join, o nest loop join utilizando o índice, e posso ter merge join, tá certo? E existem outros operadores físicos para implementar o operador algébrico de junção. Bom, então, visto isto, a gente pode agora falar sobre essa fase de reescrita de consulta. Então, o princípio de funcionamento da fase de reescrita de consulta é que, para uma mesma consulta SQL, eu posso representar essa consulta através de inúmeras expressões da álgebra relacional. Vocês devem lembrar lá de fundamentos de banco de dados que a gente viu, que dado uma consulta, tá certo? Eu posso representar aquela consulta sobre o banco de dados através de várias expressões da álgebra relacional, tá certo? E aí a ideia é o quê? Eu tenho uma consulta SQL, sei que posso representar aquela consulta através de diferentes expressões da álgebra relacional,
e vou tentar identificar qual é a expressão mais eficiente para executar aquela consulta. Bom, o plano lógico ele vai ser construído da seguinte forma. Eu vou representar o plano lógico através de um grafo de operadores, onde esse grafo é um grafo direcionado, tá certo? E o conjunto de vértices e arestas desse grafo vai ser definido da seguinte forma. Eu vou ter um vértice, né, no grafo de operadores. Então, eu vou ter um vértice V, né, no grafo de operadores, se V, o vértice V, ou é um operador da álgebra relacional, ou é uma consulta que aparece na consulta aqui. Ou é uma tabela, desculpa, que aparece na consulta aqui. E uma aresta vai aparecer no gráfico de operadores, representando o quê? O fluxo de dados dentro da consulta aqui, tá certo? Então, as arestas vão identificar como os dados estão fluindo dentro da execução da consulta aqui. Então, só para exemplificar, para ilustrar como é que seria um gráfico de operadores, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho essa consulta, que eu estou fazendo o quê? A minha projeção seria o quê? Todos os atributos das tabelas, né, que aparecem nessa consulta. E eu tenho aqui, ó, só lembrando aqui da álgebra relacional, se eu considerar só esse select from line item, part supplier, eu teria uma operação de produto cartesiano. Mas como eu quero representar uma junção, então eu tenho que ter aqui o quê? As condições de junção, tá certo? Então vocês devem lembrar que a junção é definida de que forma? Uma seleção sobre o produto cartesiano. Bom, e além disso, eu tenho uma operação de seleção que do resultado dessa junção, eu só quero as tuplas que têm o atributo LQuantity, que é um atributo da tabela lineItem, com valor maior do que 9. Então, uma possível versão para essa consulta, o plano lógico dessa consulta, seria eu pegar as tabelas lineItem e partSup e executar uma junção. Então, vocês observem o quê? Que aqui, ó, eu tenho a representação do grafo de operadores, que vai representar o plano lógico dessa consulta, e os vértices desse gráfico de operadores são as tabelas expressas na consulta. Então aqui eu tenho lineItem e partSup. Essas tabelas estão expressas na consulta acima. E eu tenho um operador da álgebra relacional, que é a junção, tá certo? Que está sendo representado nesse gráfico como vértice também. E aí eu tenho duas arestas aqui, ligando lineItem à operação de junção e partSup, ligando partSup à operação de junção. Então essas duas arestas estão dizendo o quê? Que as tabelas lineItem e partSup estão sendo lidas e as tuplas dessas tabelas estão entrando, estão se comportando como operandos da operação de junção, que é essa operação que eu estou representando aqui como a junção A, tá certo? Bom, por outro lado, eu estou fazendo aqui do lado mais à direita do plano lógico, a junção de quem? De part e supplier, tá certo? Então aqui eu tenho dois vértices, tenho um aresta conectando part a uma operação de junção e supplier, tuplas de supplier a operação de junção. E aí eu tenho essa junção aqui que eu vou chamar de B, certo? E com o resultado da junção A e da junção B, tá certo? Eu vou executar o quê? Uma nova operação de junção. Então, aqui, nessa versão do plano lógico, eu tenho uma junção entre lineItem e partSup.
o resultado dessa junção está fluindo para essa junção aqui mais superior, que a gente vai chamar de C. Do outro lado, eu tenho a junção entre parte e supplier, tá certo? Então aqui eu estou executando a junção que eu estou chamando de B, e o resultado dessa junção B está fluindo como operando para a junção que a gente chamou de C, tá certo? Então é importante aqui vocês observarem, nesse plano lógico, o seguinte: a gente na consulta tem uma junção entre 4 tabelas. Só que a junção, por definição da álgebra relacional, é uma operação binária, ou seja, a operação de junção ela suporta só 2 operandos. E eu não posso, então, ter junção de 4 tabelas. Mas como está expresso na consulta SQL, eu quero fazer a junção entre essas 4 tabelas. Então, para eu compatibilizar a consulta SQL com essa propriedade da operação algébrica de junção da álgebra relacional, eu tenho que transformar essa junção entre 4 tabelas entre várias junções, ou seja, uma sequência de junções de 2 tabelas. Então aqui tem uma junção entre 2 tabelas, que seria line item part sup, e que eu teria uma outra junção que seria entre as tabelas part e supplier, tá certo? E aí essa terceira junção aqui, tá certo? Ela tem como operando quem? O resultado que a gente chamou anteriormente de junção A com o resultado do que a gente chamou anteriormente de junção B. Então, essa junção de 4 tabelas, na realidade, quando eu vou gerar meu plano lógico, eu tenho que transformar isso em junções, uma sequência de junções entre 2 tabelas, porque a junção é binária, como eu havia falado. Então, aqui, o resultado da junção A e o resultado da junção B vão funcionar como se fossem tabelas, tá certo? E essas tabelas seriam operandos dessa junção aqui, que é a junção C. Então, o resultado de A, que acontece na prática, é que o resultado de A é grande, o resultado de B é grande, então esses resultados não ficam em memória principal, ficam armazenados onde? Em disco. Então aqui, para executar essa junção entre parte e supplier e gerar o resultado que a gente está chamando de B, então o processador de consulta também escreve em disco. Por quê? Para armazenar esse resultado temporário, que é o resultado temporário B, tá certo? E aí os resultados temporários A e B são utilizados como operando, tá certo? Operandos da junção C. Bom, e depois dessa junção C, eu tenho aqui no meu plano, um plano lógico, que é a operação de projeção, onde eu vou projetar todos os atributos das tuplas, desde que essas tuplas satisfaçam a condição de que o L-quantity seja maior do que 9. Então, na realidade, eu tenho aqui a terceira junção C, aí tenho a operação de seleção, onde a minha condição de seleção é L-quantity maior do que 9, e depois é que eu tenho a minha projeção, tá certo? Então, nesse grafo aí, então, os vértices são quem? Tabelas envolvidas que aparecem na consulta. Então, aqui tem um part, supplier, line item, part sup. Operadores da álgebra relacional, no caso aqui eu tenho operações de junção, tenho a operação de seleção e tenho a operação de projeção. Bom, uma outra possível versão, tá certo, do plano lógico para essa consulta, tá certo, seria o quê? Eu fazer a junção da tabela line item com a tabela part sup, tá certo? Essa junção A aqui. E fazer a junção agora de quem? Da tabela part com o resultado da junção A. Então, o resultado da junção A vai servir de operando para essa junção que vamos chamar aqui de B agora. E o outro operando da junção B seria quem? A tabela part. Bom,
E aí o resultado dessa junção B, tá certo? Vai servir como operando dessa outra junção, que seria a junção C, que tem como outro operando a tabela supplier. Então, ao invés de eu fazer duas junções e fazer uma junção do resultado dessas duas junções, como no plano anterior, eu estou o quê? Fazendo sempre a junção de duas tabelas, tá certo? Pode ser que as tabelas, uma das tabelas envolvidas nessa junção seja o quê? Resultado temporário de uma junção anterior. Então, esse tipo de versão do plano é o que a gente chama de Left Deep Tree, tá certo? Por que é possível se gerar várias versões do grafo de operadores, ou seja, várias versões do plano lógico com a mesma consulta SQL? Pelo aquele princípio que eu falei há pouco. Para uma mesma consulta SQL, eu posso representar aquela consulta através de várias expressões da álgebra relacional. E cada expressão da álgebra relacional, a partir de cada expressão da álgebra relacional, eu consigo gerar um grafo de operadores diferente, ou seja, um plano lógico diferente para a consulta. Tá certo? Esse tipo de versão aqui, que é a versão 2 que eu chamei, é o que a gente está chamando de Left Deep Tree, que é árvore com profundidade à esquerda, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, é como se as minhas junções viessem da esquerda para a direita. Então, a profundidade da árvore está à esquerda. A gente vai ver mais na frente que uma das heurísticas utilizadas para identificar o plano lógico mais eficiente é o plano que tem a representação através da Left Deep Tree, tá certo? Então, já foi comprovado já que quando eu tenho aquela versão anterior que a gente chama árvore em arbusto, então o plano anterior que eu apresentei para vocês seria a junção, eu tenho duas junções, o resultado dessas duas junções é que eu faço a terceira junção. Então, novamente aqui, então, né, nessa estratégia, eu tenho aqui a junção de line item com part sup, a junção de part com supplier, e essas duas junções eu faço a terceira junção. Então, essa versão aqui é o que a gente chama de árvore em arbusto, tá certo? E a complexidade para executar esse tipo de plano é NP difícil, tá certo? E quando eu utilizo a versão da Left Deep Tree, eu consigo reduzir, tá certo? A complexidade para gerar esse plano. Só esperar aqui a animação. Bom, tudo isso que eu falei há pouco, das diferentes versões de grafo de operadores para uma mesma consulta SQL, isso só é possível através da aplicação do que a gente chama de regras de transformação. Essas regras de transformação vão representar regras de representação de equivalência de representações diferentes, tá certo? De expressões da álgebra relacional para uma mesma consulta. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa operação de seleção sobre a tabela R, onde a condição de seleção é θ1 e θ2. Bom, então, existe uma regra de transformação que me diz o seguinte, que eu posso representar essa expressão da álgebra relacional da seguinte forma. Eu posso executar primeiro a seleção sobre R com a condição θ2, que seria essa representação aqui, e depois eu fazer, sobre o resultado dessa seleção sobre R, com a condição de seleção θ2, eu fazer a seleção com a condição θ1. Então, sobre o resultado da primeira seleção, eu aplico uma nova operação de seleção, onde o predicado, a condição de seleção seria o predicado θ1. Tá certo? Então, nessa regra de transformação aqui, a gente está representando, de certa forma, a distributividade
de um predicado, dos predicados de uma operação de seleção que são conectados por I, né? Então, θ1 e θ2, com relação à operação de seleção. Então, eu posso ter, nesse caso, a seleção sobre a tabela R com os predicados, com a condição de seleção θ1 e θ2, isso é equivalente ao quê? A operação de seleção sobre R, utilizando como condição de seleção θ2, e sobre esse resultado, o resultado dessa seleção, eu aplicar a seleção tendo como condição de seleção θ1. E aí, uma outra propriedade diz o seguinte, que essa segunda expressão é equivalente a essa terceira expressão, que seria o quê? A comutatividade com relação à operação de seleção. Então, vocês vejam que agora, nessa segunda representação, eu estou dizendo o quê? Que eu vou aplicar a operação de seleção sobre a tabela R, com a condição de seleção θ1, sobre o resultado dessa operação de seleção, essa operação inicial, é que eu vou aplicar a outra operação de seleção que tem como predicado θ2. Então, aqui eu tenho, entre essas duas regras aqui, a representação da comutatividade da operação de seleção, e entre essa regra de ter uma operação de seleção sobre uma tabela e a condição de seleção está conectada pelo I, tá certo? Então, isso é equivalente ao quê? A distributividade, onde eu tenho a primeira seleção sobre R usando a condição θ2 e sobre o resultado dessa primeira seleção, aplicar a seleção onde a condição de seleção vai ser θ1. Então, essa é uma primeira regra de transformação. Uma segunda regra de transformação, eu tenho aqui várias projeções, tá certo? Aplicadas sobre uma mesma tabela, tá certo? Então, são várias projeções sobre a tabela R, tá certo? Bom, então o que é que eu tenho aqui? Então, primeiro a projeção do subconjunto de atributos AN sobre R, naturalmente, todos esses subconjuntos de atributos têm que ser o quê? Um subconjunto dos atributos de R, senão a projeção vai estar especificada de forma errada, tá certo? E aí eu tenho projeções sobre projeções. Então, eu ter essas várias projeções sobre a tabela R, isso aqui vai ser equivalente a quê? A eu ter apenas a última projeção sobre a tabela R, que seria o quê? A projeção com o subconjunto de atributos A1. Então, se eu tenho projeção de projeção, tá certo? Independente da quantidade de projeções que eu tenho, isso vai ser equivalente ao quê? Aplicar a projeção mais externa, a primeira projeção, tá certo? Sobre a tabela R. Bom, uma outra regra de transformação importante é a que identifica a distributividade da operação de seleção sobre uma operação de junção. Então, aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho sobre a junção de R com S, onde a condição de junção é θ3, tá certo? Eu vou aplicar uma operação de seleção onde a condição de seleção é θ1 e θ2. Então, eu tenho uma operação de junção entre R e S, a condição de junção é θ3, e sobre o resultado dessa junção, vou aplicar uma seleção onde a condição de seleção é θ1 e θ2. Bom, então eu vou adiantando que θ1 da operação de seleção são atributos, é uma condição de seleção que envolve atributos da tabela R, e θ2 é uma condição de seleção que contém atributos da tabela S, tá certo? Então, essa operação de seleção sobre a junção vai ser equivalente aqui a eu fazer primeiro a seleção sobre S com a condição θ2, que é a condição da seleção que eu representei aqui, que envolve atributos de S, fazer a seleção sobre R com a condição de seleção θ1, e aqui, naturalmente, essas duas operações de seleção podem ser feitas paralelamente, tá certo? Então, as duas operações de seleção podem ser feitas em paralelo, tá certo?
E com o resultado dessas duas seleções é que eu vou aplicar o que? A junção, com a condição θ3, que é a condição especificada para a junção aqui. Tá certo? Então, por que é distributividade? Porque eu tinha na representação mais à esquerda, primeiro a operação de junção, e sobre o resultado da operação de junção, a operação de seleção, e aí eu vou estar fazendo o que na segunda, do lado direito dessa equivalência? Fazer primeiro as seleções, então vou fazer aqui do lado direito, primeiro as seleções, e aí não existe ordem entre essas seleções, como eu falei, elas podem ser executadas de forma concorrente, em paralelo, tá certo? E com esses dois resultados, eu vou executar quem? A junção, tá certo? Bom, essa regra só foi possível em função dessa primeira regra aqui. Ó. Se eu não tivesse a especificação dessa regra, eu não teria condição de especificar essa terceira regra de de transformação. Então, essa regra aqui, tá certo? Ela só é verdade porque essa regra aqui, essas regras são verdade, tá certo? Bom, então essa é uma regra muito importante porque a gente vai já falar em heurísticas e uma das heurísticas tem a ver com essa regra aqui, tá certo? Bom, e a última regra que a gente vai abordar, tá certo? É a distributividade da projeção com relação à junção. Então, aqui nessa regra anterior, a gente teve a distributividade da seleção com relação à junção, e agora a gente está vendo que a distributividade da projeção sobre a junção. Bom, então qual a ideia dessa quarta regra? Então eu tenho aqui uma junção de R com S, onde a condição de junção é θ, tá certo? E tenho sobre essa junção uma operação de projeção, onde os atributos da projeção são quem? A1 união A2. O que é que significa isso? A1 seria um subconjunto de atributos de R e A2 um subconjunto de atributos de S. Então, eu quero que a projeção dos atributos A1, que são de R, e os atributos A2, que são atributos de S. Então, sobre o resultado da junção, eu quero que apareça apenas os atributos, o subconjunto de atributos A1 e A2. Por que eu estou falando de subconjunto? Porque podem ser mais, eu posso ter mais de um atributo expresso através de A1 ou vários atributos expressos através de A2. Bom, então essa expressão da álgebra relacional é equivalente aqui a eu fazer primeiro a projeção sobre R de quem? Dos atributos A1 e A3, onde os atributos A1 representam quem? Ó? Então aqui embaixo eu tenho que A1 são os atributos de R, como eu já tinha falado. E A3 representa que subconjunto? Subconjunto de atributos de R que aparecem na condição de junção θ. Então A3 são os atributos da condição de junção de R. E o A4, tá certo? Adiantando já um pouco, são os atributos de S que aparecem na condição de junção. Bom, então voltando aqui para a regra de transformação. Então, se eu tenho uma operação de junção e sobre a operação de junção tem essa projeção com os atributos A1 e A2, subconjunto de atributos A1 e A2, eu estou representando como sendo a união A1 e A2, então eu vou ter aqui do lado direito o quê? Sobre a tabela R, vou fazer a projeção dos atributos A1 e A3. E aqui eu vou ter a projeção de S sobre os atributos A2 e A4, onde A4 são quem? Os atributos, representam o subconjunto de atributos de S que estão na condição de junção. Tá certo? Bom,
por que eu tenho, por exemplo, aqui A1 e aqui eu tenho A2? Porque são os atributos que tem que aparecer no resultado final da consulta, que é essa projeção aqui, tá certo? Bom, só que na projeção, nas duas projeções eu incluí aqui os atributos A3 e A4. Por que esses atributos são importantes? Porque são os atributos que participam na condição de junção. Se eu deixar de mostrar os atributos A4 nessa segunda projeção aqui, eu não vou conseguir fazer mais a junção. Por quê? Porque os atributos de S que aparecem na condição de junção são os atributos do subconjunto A4. Então, se eu não tivesse esse subconjunto de atributos, eu não conseguiria fazer a junção. A mesma coisa vale para 3. Tá certo? Então, se eu não tivesse os atributos A3, que são os atributos de R que estão na condição de junção, eu não iria conseguir fazer a junção. Tá certo? Então, só para deixar bem claro, essas duas regras aqui, tá certo? Formam a base para uma das heurísticas que eu vou falar para gerar um plano lógico mais eficiente. Então, essas duas regras, distributividade da seleção com relação à junção e a distributividade da projeção com relação à junção, formam a base para uma heurística que a gente vai aplicar para gerar o plano para a geração do plano lógico mais eficiente. Só uma observação importante. Eu não tenho aqui todas as regras de transformações que existem para a álgebra relacional, tá certo? Eu estou só representando as mais importantes. Essas duas primeiras, tá certo? Essa aqui serve de base para essa distributividade e essa segunda serve de base para essa distributividade. Mas existem outras regras de transformação que não têm tanto impacto na geração do plano lógico, mas podem ser utilizadas para gerar várias expressões da álgebra relacional. Bom, então, como eu falei há pouco, tá certo? As regras de transformação formam a base para o quê? Para eu aplicar heurísticas na fase de reescrita de consulta. Por quê? Porque eu quero gerar nessa fase de escrita um plano lógico eficiente, tá certo? Bom, quais são essas heurísticas? A primeira heurística diz o seguinte: colocar as operações de seleção, as operações seletivas, melhor dizendo, tá certo? Para serem executadas mais cedo no grafo de operadores, ou seja, no plano lógico de consulta. Então, se vocês visualizarem aqui, ó, se a gente visualizar esse plano, tá certo? Que a gente chamou a versão left tree. O que eu estou falando, com relação àquela primeira heurística, seria o quê? Essa operação de seleção aqui, tá certo? Então, conseguir executar essa operação de seleção, então, executar essa operação de seleção antes, o mais cedo possível, na representação do grafo de operadores. Então, eu posso adiantar para vocês o seguinte, que essa operação de seleção, tá certo? Tem um atributo, que é o atributo aliquantes na condição de seleção, que é um atributo da tabela line item. Então, a ideia da heurística é, por exemplo, trazer essa operação para ser executada antes dessa junção. Tá certo? Então, isso vai me trazer um ganho enorme com relação à performance, tá certo? Que aí eu quero que vocês pensem por que existe esse ganho de performance. E a mesma coisa eu poderia, por exemplo, se eu pudesse descer essa projeção, tá certo? Aí, o ideal é poder executar a projeção também antes das operações de junção. Então, o que está por trás daquela primeira heurística que a gente viu, tá certo? Seria o quê? Executar, primeiramente, as operações de seleção e projeção, tá certo? Antes das operações de
junção, ou produto cartesiano, ou group by, tá certo? Bom, e o que seriam essas operações de seleção e projeção, ou seja, que o que a gente chama de operações seletivas aqui nessa heurística, são as operações que são filtros de coluna, que é a projeção, e filtro de tupla, que seria a seleção, tá certo? Bom, e a outra heurística seria o quê? Construir um plano lógico, tá certo? Com a representação de uma left deep tree, tá certo? Então, na fase de reescrita de consulta são aplicadas essas duas heurísticas, e aí com a aplicação dessas duas heurísticas eu consigo o quê? Gerar um plano lógico eficiente. Bom, então o que é que eu queria que vocês realizassem para a próxima aula? Então eu quero que vocês construam o plano lógico mais eficiente, tá certo? Para essa consulta aqui embaixo, que seria o quê? Eu tenho aqui uma operação de projeção, tá certo? Retornando só o que? Os atributos LORDER key e SNAME. E aí eu tenho a junção, tá certo? Porque eu tenho aqui o produto cartesiano, não é isso que a gente falou há pouco. Mas como eu tenho aqui as operações, as condições de junção, então eu tenho aqui uma operação de junção. Então eu tenho nessa consulta uma projeção que retorna esses dois atributos, uma junção envolvendo essas quatro tabelas, tá certo? E tenho essa operação de seleção. E aí, o que é que vocês têm que utilizar para construir esse plano lógico? Primeiro, a representação através do grafo de operadores, onde meus vértices vão ser as tabelas envolvidas na consulta, tá certo? Ou operadores da álgebra relacional que aparecem nessa consulta. Então, só dando uma dica para vocês, então tem aqui, ó, como operador, uma projeção. Então, isso vai ser um vértice no meu gráfico de operadores, ou seja, no meu plano lógico. Tenho, por exemplo, tabela part sup, vai ser um outro vértice, a tabela supplier seria um outro vértice, assim por diante. Tá certo? Então, e aí para vocês construírem o plano lógico, então, usam o gráfico de operadores, e só que para construir o plano mais eficiente, que é que eu quero, vocês têm que aplicar o quê? Aquelas duas heurísticas. Colocar as operações seletivas para mais baixo no plano lógico, né? Plano de execução lógico, que é representado através de um gráfico de operadores, e construir a versão left deep tree, ou seja, a árvore com profundidade à esquerda desse plano lógico. Tá certo? E aí é importante que vocês justifiquem porque aquele plano que vocês estão especificando como o mais eficiente, realmente é o mais eficiente. Porque que ele é o mais eficiente? Tá certo? Então, esse é um exercício muito bom para vocês. Para o quê? Para atividade que é crítica para o DBA, que é analisar um plano de execução, tá certo? Identificar que se aquele plano de execução pode ser melhorado com relação à performance, tá certo? E com base nisso, o DBA tomar algumas decisões e mudar a configuração física do banco de dados, como, por exemplo, criando índice. Então, quando eu falo de análise do plano de execução, tá certo? Então, a gente voltar aqui para o SQL Server, tá certo? Então, ó, essa consulta, tá certo? Novamente, é uma consulta onde eu tenho o quê? Uma junção entre quatro tabelas e tenho aqui uma operação de junção, de projeção, desculpa, onde estou retornando todos os atributos. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para ele mostrar o plano de execução. Deixa eu só conseguir subir aqui essa janela. Bom, então aqui nesse ícone a gente vê o plano estimado, então só adiantando um pouco, um plano estimado. Então não precisava nem ter executado a consulta para ele gerar esse plano. E aí a gente vai ver mais na frente que para isso ele precisa de estatísticas, tá certo? Para gerar esse plano estimado. Então eu vou pedir aqui para ele gerar o plano estimado.
Se vocês puderem perceber, ó, aqui eu tenho a representação desse plano. Esse plano aqui é um plano físico, pessoal, não um plano lógico, porque eu já tenho a representação dos operadores físicos. Por quê? Porque para cada junção, ele está dizendo aqui qual é o algoritmo de junção que vai ser executado. Aqui eu estou tendo quem? O hash join. Então aqui, nessa primeira junção, tem um hash join. Mas olha aqui, ele está primeiro fazendo o quê? Uma junção de line item com part, tá certo? E aí, com o resultado dessa junção, que é executada através de um hash join, tá certo? Ele está fazendo a junção com quem? Com part sup. O resultado dessa junção, tá certo? Ele está fazendo uma outra junção, tá certo? Que um dos operandos vai ser o quê? O resultado da junção de part sup com o resultado da junção da primeira junção, com a tabela, e o outro operando seria quem? A tabela supplier, tá certo? E aí ele faz outra vez um hash join. Então vocês estão vendo aqui que ele aplicou aquela segunda heurística de construir uma left deep tree, só que quando ele constrói a left deep tree já no plano lógico, ele já traz aqui para a construção do plano físico, tá certo? Então, essa heurística ela é utilizada pelo sistema gerenciador de banco de dados para a construção de planos eficientes. Então, vocês estão vendo que realmente essas heurísticas elas são utilizadas na prática. E voltando aqui para os nossos slides, só um instantinho. Então, voltando para os nossos slides. Então, aqui. Então, quero que vocês construam o plano lógico mais eficiente para essa consulta. Naturalmente, aqui nos slides já tem a resposta, mas eu gostaria muito que vocês construíssem e justificassem por que o plano que vocês construíram é o mais eficiente, que isso vai ajudar vocês a fazer uma análise do plano físico e tomar decisões para mudar a configuração física do banco de dados para ter planos mais eficientes, tá certo? Aí a outra coisa que eu quero é que vocês especifiquem essa consulta Q10, tá certo? Que é igual aquela consulta do plano lógico que eles vão construir mais na frente, tá certo? Eu quero que vocês verifiquem no plano que os vértices, né? Quem são os vértices do plano. E aí dentro desses vértices é importante aparecer as seguintes propriedades. Deixa eu voltar lá para o SQL Server, que aí vai ficar mais claro para vocês. Bom, eu tenho que me conectar aqui, que eu me desconectei sem querer. Então aqui vou colocar aquela consulta e mostrar, justificar para vocês porque que é uma atividade de análise do plano de execução. Então aqui a consulta é o L é select asterisco, então vou colocar um select asterisco aqui. Vou tirar essa operação de seleção que não está especificado lá. E aqui eu tenho a consulta. Bom, vou abrir aqui o banco de dados TPCH, né, que vocês estão vendo que está cheio de marcação em vermelho, porque não está identificando essas tabelas no banco de dados master. Então, vou abrir aqui o TPCH. Bom, e aí eu vou pedir para ele mostrar, ó, as marcações vermelhas desapareceram. Pedir para ele mostrar o plano estimado. Então, ele vai me mostrar o plano estimado. Então, aqui no plano estimado,
eu mostrei há pouco para vocês. Que ele constrói a Left Deep Tree. E o que é importante aqui? Eu quero que vocês vejam aqui, ó, line item, tá certo? Ele está dizendo que qual o operador físico de execução, ó. A primeira identificação dele está sendo Physical Operation. Então, ele está dizendo que é um table scan. Então, essa é a implementação, tá certo? Do operador algébrico de leitura de uma tabela, tá certo? Para essa consulta. Então, ele está fazendo table scan, que significa o quê? Ele está lendo a tabela toda, nesse caso, tá certo? Então, qual é a operação lógica? Então, seria a operação da álgebra relacional, tá certo? E aí eu tenho aqui a estimativa do tamanho da tupla, tá certo? Que dessa tabela, a estimativa do número de tuplas, desculpa. Então aqui a estimativa de número de tuplas, que é a cardinalidade da tabela, dá 6 milhões. Então eu estou lendo aqui essas propriedades de baixo para cima. Então a primeira, a última é node ID ordered, está dizendo que é falsa, ela não está ordenada. Depois eu tenho o estimated row size, que é o tamanho da tupla, o tamanho estimado da tupla. Depois eu tenho a quantidade de tuplas, tá certo? Que é 6 milhões, que é a cardinalidade. Tem o custo estimado de CPU, tá certo? E depois eu quero que vocês identifiquem o quê? Aqui na aresta, desculpa. A quantidade de tuplas que estão fluindo nesse vértice. Então aqui, nesse vértice, ó, o número estimado de tuplas seria o quê? De linhas? Seria 6.100.220. Ou seja, todas as tuplas estão vindo para essa próxima junção. Tá certo? Aí, quando chegar nessa junção aqui, ó, vejam que o operador físico é o hash join, ele está chamando de hash match, tá certo? E a operação lógica é o quê? É uma junção. O inner join, porque ele está chamando de inner join, porque a gente tem os outer join, tá certo? Então ele está dizendo, ó, isso não é um outer join. Vocês devem lembrar isso lá de fundamento de banco de dados. Ele está dizendo que é um inner join, tá certo? Aí lá embaixo ele já volta a dizer novamente o tamanho estimado da tupla, né, que vai sair desse resultado, o tamanho, o número estimado de tuplas. Então, vocês vejam que no número estimado de tupla, ó, de baixo para cima, então tem Node ID, Estimated Row Size, né, vocês devem estar em português, e o número estimado de tuplas. Vejam que o número estimado de tuplas, tá certo? Ele é menor. Então, o número estimado de tuplas aqui é menor do que o tamanho da tabela line item. Isso mostra, de certa forma, que na junção eu já estou executando alguma operação de seleção, que é a condição de junção, tá certo? Então, ela restringiu o número de tuplas. Tudo bem, diminuiu de 6.100.220, se eu não me engano, para agora 6.710 tuplas, tá certo? Mas isso é só para mostrar, caracterizar para vocês que a operação de junção também não deixa de ser um filtro, tá certo? Apesar de ser, na geração do plano lógico, ela é evitada de ser utilizada como filtro, tá certo? Bom, e é isso que eu quero que vocês façam análise do que está nesse plano. Então vocês podem ver o seguinte aqui, ó, nessa consulta, a operação que tem maior custo, tá certo? É essa operação de hash join mais externa aqui, ó, tá certo? Então, do custo total da consulta, 39% é para essa junção aqui, tá certo? Então, se esse custo é tão alto dessa junção, e eu puder antecipar essa junção, eu posso estar melhorando a performance da minha consulta. Então, deixa a gente voltar aqui para os slides. Bom, então eu quero que vocês vejam essas propriedades do plano. É o plano físico, tá certo? Que a gente ainda vai aprender mais um pouco sobre o plano físico na frente, que a gente está só estudando lógica, mas já dá uma ideia do que a gente falou até agora, é o que realmente acontece na prática durante a execução de consultas em sistema de banco de dados. Então, eu quero que, dada essa consulta, vocês vejam o plano de execução e façam análise desses fatores aqui que eu estou especificando, o que eu falei agora para vocês. Na segunda atividade, o que é que eu quero? A mesma consulta, só que vocês coloquem
uma operação de seleção que seria o quê? O L_quantity igual a 9. Então, nessa segunda consulta aí, que é a Q10, Q11, desculpa, eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma operação de seleção. Então, eu tenho essa operação aqui de seleção, L_quantity maior do que 9. E quero que vocês façam a mesma análise no plano de execução dessa consulta, só que eu quero que vocês identifiquem o quê? Vai haver uma alteração do plano dessa consulta, com essa operação de seleção, com relação a quem é o plano da consulta Q10. Tá certo? E quero que vocês justifiquem essa alteração, tá certo? E eu digo, adianto que tem a ver com essa operação de seleção aqui. Então tem a ver com essa operação de seleção. E na atividade 3, tá certo? Eu quero que vocês especifiquem essa consulta Q12, que é igual à anterior, só que eu tenho agora uma operação de projeção com esses 4 atributos. Desculpa, eu esqueci os últimos atributos. Tá certo? Então, no meu resultado, só quero ver esses 4 atributos. Mas aí continuo com a junção entre essas 4 tabelas, né? Que line item, parte sup, parte supplier, tá certo? E a operação de seleção L_quantity maior que 9. E aí eu quero que o seguinte, que vocês identifiquem e justifiquem a alteração com relação ao plano de quem? Da consulta Q11. Então, na consulta Q11 eu tinha um plano, tá certo? A diferença da Q11 para Q12 vai ser essa projeção aqui, tá certo? E quero que vocês identifiquem que alteração foi essa e por que essa alteração ocorreu. Então, é identificar o plano de execução de Q12, identificar no que ele é diferente com relação ao plano de execução de Q11, tá certo? Então, quero que vocês comparem o plano de execução de Q12 com Q11, tá certo? O que ele mudou e por que ele mudou, tá certo? Então, se ele fez uma alteração, é porque quando apareceu essa projeção aqui, tá certo? Desses quatro atributos, ele podia gerar um plano mais eficiente. Eu quero que vocês justifiquem por quê. Então, tem que identificar onde é que está a mudança e por que houve a mudança. Bom, e aí na próxima aula, tá certo? A gente já vai discutir como é que é a construção do plano físico de execução, tá certo? Então, a fase de seleção do plano de execução da consulta, tá certo? Vai envolver o quê? A construção de inúmeros planos de execução e escolher o mais eficiente. E aí a gente vai ver como é que isso se processa, tá certo? Então, na próxima aula, a gente continua com esse nosso tópico de processamento de consultas, tá certo? Então, tudo de bom para vocês.